Simbora, galera, né? Bora lá, falar de Bahia 2, Fortaleza 1, né? Eliminados da Copa do Nordeste. Aí, bom dia, galera. Bom dia pra vocês. Já pedindo pra vocês deixar o like, se inscrever no canal. Quem quiser também, quem não quiser também, não tem problema nenhum. Se puder ajudar, ajuda. Se não puder também, sintam-se sempre à vontade e sintam-se sempre bem-vindos a mais um vídeo. Não sei também se é vídeo, não sei se é live aqui do canal. Enfim, bora falar de Bahia 2, Fortaleza 1, eliminados da Copa do Nordeste. Eu pergunto a vocês, torcedor, eu pergunto a vocês. Vocês estão surpresos com a eliminação de ontem? Vocês estão surpresos com a eliminação de ontem? Eu confesso pra vocês que eu tô mais impressionado com 3 pênaltis seguidos perdidos do que com a eliminação de ontem. Confesso pra vocês, confesso pra vocês. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo, falar um pouquinho, dar um pouquinho da minha opinião sobre o jogo de ontem. Confesso pra vocês, se for sensível demais, já peço pra se retirar do vídeo, já peço pra vocês assistirem outro tipo de conteúdo que seja um pouco mais brando, que seja um pouco mais leve, tá? Então, dito isso, quem está aqui é porque quer ouvir verdades, quer ouvir coisas que não vá só alimentar, fomentar o ego de vocês, mas que também tragam um pouco de realidade do que foi o jogo de ontem, galera. Eu sei que é complicado, eu sei também que não sou o dono da verdade, estou longe de ser o dono da verdade, dono da razão, mas eu procuro trazer o meu ponto de vista, tá? Doa quem doer, achar ruim, quem achar, eu também não me importo muito com isso. Cara, o primeiro ponto que eu queria destacar e falar com vocês, Fortaleza teve sim uma melhora, tá? Fortaleza teve uma melhora de postura, não sei se muito por conta das saídas, né, dessa pausa, né, não sei o que foi que fez com que teve uma melhora significativa. Não sei, foi uma pequena melhora, cara. Foi uma pequena melhora diante das últimas atuações que o Fortaleza teve. É impossível dizer que não houve uma melhora. Seria quase impossível também piorar. Seria quase impossível também piorar. Guardado devido às proporções, o Fortaleza estava jogando futebol péssimo, terrível, terrível, tenebroso. Então, era quase impossível que houvesse uma piora. A não ser que a gente se transformasse num esporte. Vocês viram ontem, 3 pênaltis seguidos, uma atuação vexatória, uma atuação mais uma atuação ridícula do esporte. O Vitória caiu por confiança. Então, assim, é, surpreso, eu, Inácio, não tô. Eu, Inácio, não tô mesmo, não tô mesmo nem um pingo de surpresa. O Bahia era o favoritaço mesmo. Bahia era o favorito. Então, assim, eu sei que tem torcedor, Inácio, mas dava pra ter ganhado, enfim, não aceito, o Fortaleza não melhorou, Fortaleza tá enganando o torcedor novamente e tal. Cara, deixa aí nos comentários o que vocês estão sentindo, o que vocês viram da partida de ontem. Eu vou dizer aqui a minha opinião a respeito, tá? Vou dizer aqui a minha opinião a respeito, o que é que eu acho da partida de ontem, que foi que eu vi da partida de ontem. Primeiro ponto foi sobre a postura, sim, eu acho que houve, sim. Houve uma pequena mudança de postura, houve uma pequena melhora, mas muito mais por conta de que não dava para piorar, não foi nem as peças que foram-se embora, porque são peças que não estavam sendo utilizadas, então a gente não vai dizer que são as maçãs podres que estavam. Não vou nesse enredo, não. O segundo ponto, cara, talvez que eu queria falar, talvez o mais importante é que o Fortaleza ele entrou ontem com 4 volantes, né? Eu tinha falado para vocês, até participei da live do Danilo lá no Razão Tricolor, tinha falado, eu e o Fred, que o Fortaleza provavelmente entrasse num esquema de 4 volantes de marcação, né? E o Pochettino com um pouco mais ali de liberdade para criar, né? O Pochettino ali com um pouco mais de mobilidade para criação, ora o Pochettino, ora o Martins com um pouquinho mais de liberdade para fazer essa parte de criação do Fortaleza, né? Mas, mais uma vez, cara, vou dizer para vocês, mais uma vez uma péssima partida do Martins, que há muito tempo não me lembro mais qual foi a boa parte. Tem muita gente dizendo, ah, o Martins jogou bola em algum momento, ele pode ter jogado em qualquer canto, cara, mas aqui no Fortaleza ele ainda não jogou bola. Se o Martins tivesse jogado bola uma vez sequer pelo Fortaleza, uma única partida foi muita. Foi muita. Então, assim, Fortaleza entra com 4 volantes de marcação, dando um pouquinho mais de liberdade pro Pochettino, às vezes o Martins com um pouco mais de liberdade, contra um Bahia, cara. Contra um Bahia com um meio de campo muito superior ao do Fortaleza. O meio de campo do Bahia é muito superior ao meio de campo do Fortaleza com Caio Alexandre, com Everton Ribeiro. Enfim, eu não preciso nem dizer aqui os jogadores do Bahia, não. Contra o meio de campo do Fortaleza totalmente bagunçado. A verdade é essa, é um meio de campo do Fortaleza que não constrói, cara. O meio de campo do Fortaleza totalmente desorganizado. E o pior, fora desorganizado, é um meio de campo que não tem criação alguma. Não tem criação alguma, por mais que o Pochettino seja, entre aspas, depositem, né, entre aspas, nas costas do Pochettino essa função, joga muitas vezes de forma burra. Porque muitas vezes o Pochettino cai para os cantos e se separa, se distancia muito, muito dos atacantes, cara. Como é que ele consegue ser um jogador de criação, sendo que ele cai muito para os lados, vem buscar jogo demais, está em todo canto do campo, mas não está próximo dos atacantes para dar o último passe? Como é que um jogador desse vai jogar na parte de criação? Você torna mais um volante de marcação, só que com um pouco mais de mobilidade. Só isso. Joga muito distante dos centroavantes, não tem como municiar os centroavantes. Aí a pergunta que quer calar: trouxe Bareiro, jogador, um atacante com mobilidade também, que é um jogador de área fixo, mas tem muita saída para buscar jogo. Mas se não tiver esse jogador, se não tiver esse jogador de criação, que possa municiar os atacantes, que possa municiar os pontas, que os pontas também possam posicionar de forma inteligente, se vindo os atacantes, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Fortaleza desorganizado, Fortaleza sem um pouco de variação tática, Fortaleza não tem estrutura emocional, vocês viram ontem, né? E aí fica complicado, cara. Fica muito complicado da gente acreditar.
Fica muito complicado a torcida se apegar, se abraçar. Não, Inácio, mas o jogo de ontem, cara, além de não ser parâmetro, além de não ter a importância que o jogo agora contra o Canal tem, a gente já tava. Que história é essa, cara? Não existe isso, não. O Fortaleza teve quase mais de um mês para se preparar, o Fortaleza teve mais de um mês para modificar a forma de jogar, as variações, ter uma variação tática, ter um esquema tático diferente de jogo. Teve, teve. E quando eu digo que eu, Inácio, quando eu digo que eu não estou surpreso com a eliminação de ontem, não é porque eu tô vendi os pontos, entreguei os pontos, não acredito mais, time, como muitos criadores falam, muitos torcedores falam, time vagabundo, time ridículo, time isso, time aquilo. Não, não é isso não. É porque o Fortaleza é isso. O Fortaleza é isso, é um time sem postura. O Fortaleza é um time sem postura taticamente, é um time sem comprometimento tático. O Fortaleza não tem variação tática, o Fortaleza não sabe neutralizar e o pior, não tem variação nenhuma. Time totalmente previsível, um time que todos os times que vêm jogar contra o Fortaleza é fácil de saber como o Fortaleza joga, sabe neutralizar o Fortaleza, sabe inutilizar o meio de campo do Fortaleza que já é muito frágil. Digo e repito aqui, um time totalmente sem variação tática, um time totalmente sem postura, comprometimento tático, um time que se tomar um gol se desespera e se torna um bando em campo, vai de qualquer maneira, quer jogar de qualquer maneira, quer decidir de qualquer maneira. Jogadores do Fortaleza, pelo amor de Deus, acordem, acordem, tirem esse rei da barriga, entendam que vocês estão limitados, entendem que vocês precisam mudar totalmente. Não, a cara dos jogadores é a cara de que parece que vai ganhar no momento que quer, da maneira que quer. Ontem a gente viu um destempero gigante do Brits, cara, desesperado. Um pênalti, a cobrança do juiz, um pênalti que foi pênalti, ouviu o toque. Mais uma vez, burrice, burrice. Mais uma vez, burrice. Aqui eu vou daqui a pouco falar sobre o pênalti, o frango. Mais uma burrice, mais uma vez, erros cometidos. Os erros cometidos do Fortaleza são erros, como é que eu posso falar? São erros individuais, que comprometem todo o passar da partida, toda a partida, todo o andar da partida. São os erros individuais que comprometem o jogo, cara. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim contra o Santos, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra vários times no Campeonato Brasileiro, se duvidar até nas outras competições, foi assim contra o Retrô na Copa do Brasil. Um Fortaleza que entra até ligado em alguns momentos do jogo, mas em alguns lances da partida se desliga totalmente, se desconecta totalmente com a realidade da partida e compromete a partida. Como o torcedor vai acreditar, cara? Como o torcedor vai acreditar? Acordem, acordem quanto há tempo. Espero demais que com essas chegadas, cara, um destaque positivo. Boa partida do Matheus Pereira, cara. Esse cara vai dar sim um engajamento que a gente precisa nesse meio de campo. Esse cara vai desafogar um meio de campo tão bagunçado taticamente. O cara trouxe tranquilidade, o cara trouxe um pouco mais de firmeza ali. Espero demais que o Vojvoda não invente, cara. Não invente. Matheus Pereira no meio de campo e mais 10. Matheus Pereira no meio de campo e mais 10. Mais 10. O que não dá é pra gente continuar dessa maneira. O que não dá é pra gente continuar com um time sem visão tática, um time sem postura ofensiva, um time sem postura taticamente defensiva também, um time que não sabe neutralizar o meio de campo do time adversário, joga sempre atrás da linha da bola. Não dá, não dá. Não tem variação tática nenhuma. Se o time tomar um gol, se perdeu. Se perdeu, acabou ali. Ontem João Ricardo falhou. Novamente, João Ricardo falhou. João Ricardo há muito tempo que vem pedindo banco. João Ricardo não é absoluto. Ninguém dentro do Fortaleza é absoluto. Não tem nenhum jogador, não tem nenhum da direção, não tem nem da comissão técnica que seja absoluto dentro do Fortaleza. Todo mundo pode ser, não vou dizer trocado, mas pode ser substituído por algum momento ou por sempre, não tem problema. Ninguém é absoluto dentro do Fortaleza. João Ricardo falhou novamente. Um pênalti que foi sim pênalti. Eu não entendi o descontrole do Brits, eu não entendi as críticas do Brits, porque foi pênalti, mais um erro do Martins. Foi burro na marcação, mas o Martins foi burro na marcação, mas porque os volantes não funcionam no meio de campo. Interrompem antes de chegar na zaga, dentro da área. Não consegue, os volantes não conseguem dar uma cobertura para os laterais, não consegue dar uma cobertura, chegar junto com os zagueiros, não consegue. É por isso que o Mancha é tanto criticado. É por isso que o Mancha é tanto criticado, porque o setor esquerdo do Fortaleza é uma lástima, mas a culpa nem é do Mancha às vezes. Erra muito, erra, falha demais, falha, porque é um garoto. É um garoto que precisa de tempo para se adaptar, precisa de tempo para ganhar mais personalidade, precisa de tempo para aprender a jogar bola. Não é aprender a jogar bola, mas aprender a melhorar dentro de campo, se superar dentro de campo. Então houve sim uma falha grotesca, talvez aquela falha tenha sido, foi a falha do João Ricardo que comprometeu a partida, não foi o pênalti. O Brits desesperado, dizendo, aquele pênalti, não sei o quê, o jogo tava pareio, não sei o quê, a gente, eles não são cobrados, a gente são cobrados. Claro que vocês vão ter que ser cobrados, é vocês que tem que ser cobrado mesmo, a arbitragem tudo bem, e aí muitas vezes interfere. Não tô defendendo a arbitragem, tá? A arbitragem ontem foi péssima, mais uma arbitragem péssima, mas dizer que aquele pênalti ali foi duvidoso, dizer que não foi pênalti sim, foi burro o Martins e assumiu se comprometeu. Assumiu o risco e foi burrice dele sim. Foi burrice dele sim.
Foi burrice dele sim. Então não vem me dizer, a culpa do juiz, que deu pênalti. Se tiver mais culpado do que o juiz, o culpado foi o João Ricardo, que aceita um gol daquele ali, naquela distância. Excesso de confiança. Excesso de confiança, nada mais, nada menos do que excesso de confiança. Pensava que ia segurar a bola com facilidade, a bola acabou escapando e levou um gol grotesco, imoral. Um gol imoral. Se houve um culpado antes da derrota, eu não vou botar que eu não vou ser leviano e se você é desonesto dizer que a culpa é toda do João Ricardo, não. O elenco tem culpa igual. O elenco tem culpa igual, o elenco não tem variação tática, o elenco não tem postura ofensiva, o elenco não tem postura defensiva, o meio de campo parece um bando em campo, ninguém marca ninguém, time espaçado, o Bahia troca passes no meio de campo, parece que tá jogando contra o sub-20, sub-15. Não tem ninguém de criação que possa servir um atacante. Ninguém consegue dar um passe ali, um facão nas costas da defesa adversária. Não tem nada. Aí fica de chuveirinho, fica de bolas longas, como a gente vinha falando aqui várias e várias lives no ano passado, que o Fortaleza, quando se desesperava e não conseguia achar o resultado, não conseguia uma bola trabalhada, que ninguém consegue trabalhar esse meio de campo do Fortaleza, a verdade é essa. Muito tempo ninguém toca 3, 4 passes ali de forma inteligente, não tem. Aquele tic-tac que o Fortaleza tinha algumas temporadas atrás não existe mais. O Fortaleza visivelmente são jogadores de meio de campo que se desfazem da bola. Ninguém quer ficar com a responsabilidade de carregar a bola e produzir alguma coisa. Ninguém. Toca se livrando pro lado, toca se livrando pro outro, ninguém chega ali e pede a bola quer a responsabilidade pra pegar e jogar, sair jogando. Ninguém. Entra Breno Lopes também não pega essa responsabilidade, mas tenta um pouco ainda, carregar, mas joga porra nenhuma. Não tá jogando porra nenhuma, não consegue fazer nada. Então, assim, fica muito difícil. Entra Caleb da mesma forma, o único que tem essa capacidade, que não tá 100%, é o Caleb, que pede a bola e puxa um pouco mais de responsabilidade e tenta sair jogando. Sacha, obrigado, cara. Valeu. A gente já sabe que você tá com a cabeça lá em Curitiba, você quer ir pra Atlético Paranaense, vá. Mais uma partida péssima do Sacha. Mais uma partida ruim do Sacha, já tá com a cabeça lá em Curitiba. Que vá. Valeu, Fortaleza se movimente o mais rápido possível para trazer 2 volantes aí, para trazer lateral. Fortaleza precisa urgentemente de laterais, cara. O Fortaleza precisa urgentemente de laterais. Que complicado tá falar de Fortaleza. A gente parece que tá falando de um outro time, velho. Parece que a gente tá falando de um outro time. E aí, agora é o seguinte. Galera que for chegando aí, vai deixando o like, tá? Deixa os comentários de vocês, daqui a pouco eu dou uma passada pelo chat, tá? Sei que vocês estão tão putos quanto eu, mas deixa o like, se inscreva no canal. Compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, né? Hype aí também, não sei nem se tem opção de hype, não sei nem sei se eu monetizei a live, eu ia fazer o pós-jogo ontem, não fiz, não tive ânimo nenhum pra fazer o pós-jogo. E aqui, cara, vou ser bem sincero pra vocês, não é que eu tive ânimo, eu não tô pensando no jogo de ontem, não. Eu não tô pensando fomos eliminados, meu Deus do céu, eu vou chorar, não. Não, eu tô pensando em domingo. Eu tô preocupado com domingo. Eu tô preocupado com o clássico. Eu tô preocupado com o Campeonato Brasileiro. É isso que eu tô preocupado. Eu vejo muito torcedor chorando, meu Deus do céu, nós saímos da Copa do Nordeste. Macho, foda-se Copa do Nordeste, cara. Agora é fácil falar foda-se pra Copa do Nordeste porque o Fortaleza já foi eliminado, né? Não queria ser campeão, não era o bicho que disse que ia ser campeão, que ia passar. Cara, Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Ceará, domingo, valendo uma saída da zona de rebaixamento. Isso sim é importante. Campeonato, carro-chefe das outras competições, que paga, que faz um time não falir financeiramente falando. Então não tô ligando pra Copa do Brasil, Copa do Nordeste, não, cara. 770 mil reais não paga talvez nem o salário do jogador. Paga nem o salário de um jogador do Fortaleza. Domingo tem Ceará, os caras empolgados ao máximo, ao extremo. Vem de classificação sobre um esporte muito frágil, diga-se de passagem, que eu não sei que absurdo, cara, o que acontece com o esporte.